Então, discipulando como Jesus. Aí eu fui trazendo, né? Eu vou ser breve aqui, porque eu tenho tempo. Eu não quero extrapolar meu tempo. Mas a gente já vai direto ao assunto. Eu fui pesquisando, estudando e comendo a palavra no sentido, como que Jesus chamou os 12? Coloquei ali, eis os 12 que Jesus escolheu, que está aí registrado em Marcos, né? Eu vou abrir aqui na minha Bíblia, Marcos 3, vou ler com vocês, do 13 ao 19, que diz assim. Ali, nós vamos lembrar quem são os 12, tá? Não vou fazer um quiz aqui com vocês, para lembrar os 12, então a gente vai ler junto para lembrar o nome dos 12, porque às vezes a gente confunde, né? Tem nome igual. Se você vai perguntar, quem são os 12 discípulos? As pessoas às vezes não lembram os nomes. Então a gente vai ler junto os 12, quem são, tá? Então está lá registrado em Marcos, está escrito assim, a partir do 3:13. E subiu ao monte, chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, então primeiro aí, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André e Felipe, e Bartolomeu, que também é conhecido como Natanael, não está escrito na Bíblia, mas eu coloquei nessa versão, mas eu coloquei entre parênteses aí, eu acho ali, ó, Natanael. E Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. Então tá aí os 12, tá? Eu coloquei em negrito aí. Pedro, Tiago e João no barquinho, que é a historinha lá que vocês sabem. Escolheu André, Felipe, Bartolomeu, que é o Natanael, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão o Zelote, e Judas os Iscariotes. 12. Aí estão os 12 que ele escolheu. E aí a gente vai já para o primeiro ponto desse entendimento aqui. Que Jesus, pode passar aí, Vi. Jesus, ele escolhe, ele chama os seus discípulos. Geralmente a gente, né, entendendo aqui um pouco, geralmente quem que escolhe o seu mestre? É o aluno. O aluno escolhe quem vai seguir. Você escolhe o pastor que você quer seguir. Eu gosto muito do pastor Davis e por isso estou aqui servindo na comunidade São Mateus. Me identifiquei com a pregação. É meu reteté, eu gosto de um pastor meu reteté. Então, nos identificamos, eu e meu esposo, estamos aqui seguindo o pastor Davis. O aluno, a ovelha, geralmente escolhe ali a igreja que quer servir. Mas no discipulando aqui com Jesus, a gente entende que Jesus que escolheu. Jesus chamou para si aqueles que ele escolheu. Então a gente entende o quê? Que nós fomos escolhidos, né? Lá no texto de João 15:15, que eu vou ler com vocês aqui, 15:16, tá aí? Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, eu vos lhe conceda. E isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Olha a alegria que a gente entende aqui. Nós fomos escolhidos. Jesus escolheu quem seria os seus discípulos, o que ele ia trabalhar. Não estou falando da multidão, que depois eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso. Quem Jesus discipulou, os 12, para estar com ele escolheu. Ele mirou os caras. E ele escolheu. Então, o que a gente aprende? Que ser discipulador como Jesus é entender que nós escolhemos a pessoa que a gente vai discipular. A gente que vai atrás. É a gente que mira. Você está lá no seu trabalho. Você está lá na sua faculdade. Você está lá, sei lá, em algum lugar que você frequenta diariamente, na academia. Você que mira a pessoa. Você que olha aquela pessoa e fala, olha, que é o que Jesus fez com aqueles caras.
E essa pessoa tem potencial. Vocês já pensaram, tiveram esse pensamento? Por exemplo, meu esposo fala muito do irmão dele, que ainda não está de fato com Jesus, mas a gente crê que logo vai estar. Mas o meu cunhado é um cara descolado, é um cara que faz amizade, é engraçado. A gente olha para ele e fala, meu, esse cara se fosse de Jesus, ele ia arrastar um monte de gente. A gente mira. Nisso que a gente mira a pessoa, a gente começa a semear, a gente começa a tentar trazer para perto, que é o que eu vou trazer. Então, nós é quem miramos. Aprendemos com Jesus que é você que escolhe a pessoa como discipulador, que você vai trazer para Jesus. Primeiro ponto, você que chama, você que escolhe. Amém? Para a gente entender o segundo ponto, que eu destaquei aqui, a gente vai entender um pouquinho como foi o chamado de cada discípulo. Então vamos lá entender André. Olha lá, André, ele já tinha sido antes discipulado pelo João Batista. Ele tinha ouvido falar primeiro de Jesus por João Batista. E ele já acreditava naquilo que João Batista falava. João Batista é aquele que preparou o caminho de Jesus, que batizou Jesus. Então André já tinha ouvido falar. Então André estava num certo momento com João e Jesus passou. E aí o João falou, né? Tá registrado ali em João 1, 35, 40. No dia seguinte, João, que é o Batista, estava outra vez ali na companhia dos seus 2 discípulos. Vendo passar a Jesus, João falou, eis o Cordeiro de Deus. Falou. Então, os 2 discípulos ouviram dizer isso e aí seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? E eles disseram, Rabi, traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Então André, ele já tinha ouvido falar de Jesus por João Batista. Quando ele apontou para Jesus, ele, putz, é o cara, agora eu vou seguir. E seguiu. Após conhecer Jesus, André, ele foi o primeiro a seguir a Jesus e depois a influenciar o rabugento lá do Pedro. A gente fala que é rabugento, que ele era bravo, né? Que ele foi depois, vocês vão ver que influenciou. Então, André. Agora os próximos. Pedro, Tiago e João, no barquinho, que é a musiquinha, fácil de lembrar desses 3. Por quê? Porque todo mundo conhece, eu coloquei o texto aí conhecido, nem vou me ater para ler, porque é muito grande, mas eu coloquei que eles estavam a noite toda pescando, tentando pescar, todo mundo conhece essa história, e nada, Jesus chegou, começou a falar ali com a multidão, usou o barquinho do Pedro de púlpito para falar com a multidão, e aí depois de conversar ali, ele olhou para Simão, sabendo que ele era mais casca dura, falou, olha, vai de novo e joga a rede, mas Jesus, já fez isso a noite toda, mas como você está falando, você é o mestre, assim, você é aquele mestre que estão falando. Ele ainda não tinha no coração a convicção, né? Eu vou fazer. Jogou a rede, aconteceu o milagre, né? Pois, lá no 9, o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante será pescador de homens. Não está aparecendo o último, mas aí fala que aí os 3 seguiram, Pedro, Tiago e João passaram a seguir a Jesus. Vão gravando aí as experiências que os discípulos tiveram, que antecedeu ao chamado deles, tá bom? Agora Filipe e Natanael. Registrado lá em João 1:43, que eu vou ler para vocês aqui. João 1:43. E fala assim, 1:43, é isso, 1:43 a 50, ó. No dia seguinte, que Jesus ira a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro.
Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, de que escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde você me conhece? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Respondeu e disse: porque te disse, te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então Filipe segue a Jesus, porque já tinha ouvido falar dele também. E Natanael teve uma experiência com Jesus antes de segui-lo, porque também foi meio descrente. Olha, eu te vi lá debaixo da figueira, eu sei quem você é. E aí então, eles seguiram a Jesus. Mateus era um cobrador de impostos, como vocês sabem, estavam trabalhando, não fala muita coisa, mas com certeza, Mateus também já tinha ouvido os rumores de Jesus, e ele estava lá no seu posto de trabalho. Jesus passou e chamou ele: Mateus, me segue. O cara largou logo tudo rapidamente e seguiu. E os outros 5, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão e Judas Iscariotes, não tem especificamente como foi que eles foram chamados, mas com certeza também estavam ouvindo rumores de Jesus, os feitos de Jesus. Por que eu trouxe detalhadamente para vocês as experiências desses homens antes, que antecedeu ao chamado de Jesus? O que Deus trouxe ao meu coração em relação a isso, que é o nosso segundo ponto? Jesus, antes de chamar, ele impressionou aqueles homens. Antes de Jesus falar: filho, vem, você vai seguir uma pessoa que você nunca ouviu falar na vida. Uma pessoa que você não sabe de nada, não sabe do caráter, não sabe, você vai seguir? Não. Aqueles homens seguiram a Jesus porque Jesus antes impressionou aqueles caras. Jesus ganhou o coração daqueles caras antes. Então, como que a gente aprende com Jesus em relação a como ser um bom discipulador? Eu preciso impressionar as pessoas que eu quero ganhar para Jesus. Eu preciso ganhar o coração dessa pessoa. Você lá no seu trabalho dá mau testemunho, não fala um bom dia direito para a pessoa. E aí depois você quer chamar a pessoa para frequentar a sua célula aí na igreja? Como? Não dá. Como que você vai ganhar aquela pessoa? Como você vai ser discipulador daquela pessoa? Você vai impressionar, você vai ser bom para aquela pessoa, vai amar aquela pessoa. Antes de tudo, antes de chamar, você vai atender a necessidade daquela pessoa, fazer uma visita de repente no hospital, de algum parente dela que estiver enfermo. Sei lá, qualquer situação que vier. Por exemplo, a pessoa compartilhou, é a única que está lá sendo desprezada por todos. Você é o único que dá atenção, que está junto. Você vai impressionar a pessoa, porque enquanto você ganha o coração dela, você está mostrando que você tem Jesus. E aí sim fica mais fácil de você depois chamar. Porque ela vai ficar constrangida, não tem como negar o seu convite. Então, por isso que a gente entende que ser discipulador como Jesus é entender que antes de eu chamar a pessoa, eu preciso ganhar o coração da pessoa. Foi isso que Jesus fez com aqueles caras. Primeiro ele ganhou o coração deles e depois ele foi discipulador deles. Essa é a primeira fase do discipulado. Olha lá, eu peguei essa foto. Eu sou fã do The Chosen. Gente, assisti tudo já, não vejo a hora de continuar. Eu amo. Para mim aquilo mostra claramente, para mim Jesus é aquilo lá que está no The Chosen.
Olha lá, Jesus abraçando Pedro. Pedro que era cascadura já ali nos braços de Jesus. Jesus ganhou o coração dele primeiro, antes dele seguir a Jesus. Então a primeira fase do discipulando com Jesus, você que é discipulador, você ganha primeiro o coração da pessoa. Essa é a primeira fase. Ganhar a pessoa, ganhar o coração. Eu estou falando discipulador, porque todos nós aqui somos discipuladores, tá? Vocês vão entender no final. Chega que ninguém aqui é só o que é cuidado. Nós todos somos discipuladores. Vocês vão entender mais na frente por quê. Então vamos lá, próximo. Como Jesus então treinou seus discípulos? Que agora é a segunda parte que a gente está indo, né? Porque a gente tem que discipular, né? Discipular não é um mero protocolo da igreja, né? Se você não ganha o coração da pessoa, você não pode achar que... Não é um frente com Gabi, né? Que eu vivo falando para o pessoal da minha supervisão. Discipular não é um frente com Gabi, a gente sentar na mesa e ficar, e aí? Você está lendo a Bíblia? Você está jejuando? Você está em pecado? Não, não é isso, discipulado. Discipulado é ganhar o coração da pessoa. Guarda isso na sua cabeça, que quando você entender isso, vai ficar mais fácil. Então, quando você ganha, a gente parte para a parte do treinar. Como que Jesus treinou seus discípulos? Aí eu peguei um texto, olha lá, eu coloquei, né? Antes desse é o de frente, olha lá, o de frente com o Gabi. Então eu peguei a foto, porque a gente às vezes se vê assim. Eu tenho certeza que muitos líderes aqui já fez de frente com o Gabi, com o seu discipulado. Ai, traz o discipulado como se fosse um peso. Ai, meu Deus, já não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar das minhas coisas agora. E eu preciso marcar discipulado com a minha liderança. Aí eu preciso marcar e sentar. Preciso sentar com o fulano, sentar com o ciclano, sentar de frente com o Gabi para ficar perguntando as coisas. Calma que você vai entender que não é nada disso. Faz parte de algumas perguntas? Faz. Mas não, o fundo mesmo não é isso. Então passa aí, ó. Então, eu peguei um texto da Bíblia, propositalmente, entre vários, que fala o que é treinar, o que é discipular de fato. Mas eu peguei esse propositalmente porque envolve as mulheres também, né, gente? Porque nós mulheres queremos estar ali envolvida no texto, saber que Jesus também esteve com algumas mulheres. Então eu peguei esse texto propositalmente. E lá está escrito em Lucas 8, de 1 a 3. Ó, vamos ler juntos. E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Aí eu deixei bem claro ali. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Então, o treinar, o discipular, eu destaquei ali, iam. Caminhavam com ele, andavam com ele, viam como ele pregava, como ele curava, como ele tratava as pessoas. O treinar é isso, é andar, é caminhar, é estar junto. Não é sentar e só conversar e fazer perguntinha. O seu discípulo, ele precisa andar com você, saber como que você faz. Eu lembro como foi que eu me converti, trazendo agora um exemplo, né, para cá. Pessoal, eu me converti numa célula. Nós temos o privilégio de estar numa igreja em célula. Porque a célula, ela propicia isso, o discipulado. Porque numa igreja que não tem célula, você vai na igreja, ouve a palavra e vai embora, não tem relacionamento. Tudo isso tem a ver com relacionamento, vai embora e tudo bem. A célula permite você ser discipulado. Então eu fui discipulada pelo meu primeiro líder de célula, que foi um casal mais velho, não era uma célula de jovens. Eu entrei na comunidade da Graça da Sede e frequentei uma célula de família, não era jovens. Então um casal mais velho, que é o Marcelo e a Ana, acho que vocês já ouviram o Lúcio até comentar, que para o Lúcio é um pai na fé, porque literalmente ele adotou no coração o Lúcio. Porque o Lúcio não tem pai, né?
não conheceu o pai, sempre teve essa necessidade paterna. Então ele literalmente trouxe o Lúcio para perto. E com isso, trouxe eu também. Porque eu estava ali, né? De crucurcu com o Lúcio, né? Tentando ali alguma coisa e tal. E aí esse casal, eles nos discipulou. E como que era? Literalmente a gente fazia tudo com eles. Eles iam fazer campanha na casa da Mariazinha que estava enferma. Vamos lá. E colocava a gente para ir. Gente, eu tocava teclado e cantava, não parece, né? Minha voz fina, que a pastora mencionou, mas eu fazia isso. Olha só como eu estava apaixonada por Jesus, eu me enfiava em tudo. Então eu tocava teclado e cantava para aquelas senhorinhas e para as famílias. E a gente ia, vamos fazer uma campanha no monte e vocês vão junto. E levava a gente. Ai, tem um cara que está manifestando o demônio naquela casa e a gente vai lá expulsar. Vamos comigo, eu nem sabia o que era. Mas nós ia com ele, ia para lá, ia para cá, e assim a gente foi sendo discipulado por eles, porque a gente ia nos passos deles, o que eles faziam, a gente fazia junto, e a gente ia aprendendo junto, não tem essa, não tem maturidade, não sabe da palavra, cara, leva embora o seu discípulo, ele vai aprender na caminhada com você, não tem essa, sabe da palavra, não sabe orar, não sabia orar, faz a oração aí, filhona. Ele fazia, eu não vou fazer oração no meio de tudo isso, não sei nem falar. E eu lá fazia oração. É isso, é colocar a pessoa para fazer, caminhar com ela. E foi assim. E não só na questão espiritual. O que eu queria também trazer da minha experiência? Na questão pessoal também. Porque quando você pega para si uma pessoa para discipular, você pega a vida da pessoa, você cuida de todos os detalhes. Eu ouvi o testemunho vi que você está aí, e lembrei da Suelen, né? Falando no Entre Amigas, o quanto ela foi amada, a pastora que ficou junto, se envolveu na situação dela pessoal, não é só o espiritual. É o pessoal também. Jesus mostrou isso nos exemplos. Jesus se preocupou com aqueles discípulos que não pescaram. E ajudou eles a pescar, uma necessidade cotidiana. Então não é só o espiritual. É a necessidade também. Então ele fez isso com a gente. Eu nunca esqueço que eu sempre fui uma pessoa medrosa. E assim, por ser caçula, era protegida, você não consegue, sabe assim, isso tem muito do caçula, né? Que é mais protegido e tal. E ele já não, vai, você consegue, vai, você se vira, vai que vai. E sempre me impulsionou. E eu hoje me sinto mais pra frente porque eu vejo isso, que ele fez isso comigo. Eu nunca esqueço uma vez que eles viajaram e aí eles deixaram o carro deles na casa do Lúcio quando era solteiro. Eu era solteira ainda, não era casada com o Lúcio. E deixou o carro deles lá na garagem, que era grande, na onde o Lúcio morava com a mãe. E aí foram viajar. Quando eles retornaram, eu estava desempregada na época, em casa. Ele me ligou e falou, olha, filhona, eu estou aqui no aeroporto e os táxis estão muito caros. Eu tinha acabado de tirar minha carta. Eu não vou pagar isso daqui não. Vai lá na sua sogra, pega o meu carro e vem me buscar. Eu falei, tá doido? Eu vou te buscar no aeroporto. Eu acabei de tirar a carta. Não tinha o Waze, viu? Você tinha que seguir as plaquinhas lá. Eu falei, tá doido? Você tá? Quando eu falei, tá birulebe? Não consigo. Vai, você consegue. Vai lá pegar o carro e vem buscar. Nós estamos no portão tal, te esperando aqui. E desligou. Falei, Jesus amado, não é possível que eu vou ter que fazer isso. E fui, gente. Peguei o carro dele. Falei, doido, confiou o carro dele na pessoa que acabou de tirar a carta. E eu fui, gente, olhando as placas e orando. Eu falei, Senhor amado, me dá direção. E eu olhando as placas. Meu filho, cheguei. Porque eu tenho certeza que eles também estavam intercedendo de lá. Senhor, traz ela em segurança. Mas eu cheguei. É um exemplo meio corriqueiro, mas é para mostrar que é nas coisas simples. Que você traz a pessoa para avançar naquilo que ela tem dificuldade. Não é só o espiritual. É o pessoal, você se envolve com a pessoa. E é o que Jesus fez com os seus discípulos. Amém? E aí, por isso que na segunda fase do discipulando com Jesus, o treinar é igual, tem a ver com laços e com aliança. Então a gente vai ler aí João 15:15, né? Que fala,
já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe que faz o seu senhor. Mas eu tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então os laços de amizade e confiança, eles são fundamentais no processo do discipulado. Por que a gente às vezes não avança no discipulado com aquela pessoa? Porque não criou esse laço, essa afinidade, essa amizade. Jesus, ele já não chamava mais eles de servo, eles eram amigos, eles andavam junto, eles comiam junto, na mesma mesa. Isso é discipulado. Discipular é andar junto, é amizade. Então Jesus, ele ensinava a multidão, né? Ele estava sempre falando com todo mundo, onde ele ia, arrastava o povo. Mas ele era amigo íntimo, ele estava junto dos discípulos, dos 12. O pastor está aqui, o pastor sonha com uma igreja de 30 mil, eu creio que vai acontecer. Mas ele não vai discipular os 30 mil, é impossível. Ele não vai ser amigo íntimo, próximo, os pastores. Ele vai ter aqueles que vai estar do lado dele, ajudando em outras coisas. E assim o corpo de Cristo. E assim a beleza de nós sermos uma igreja em célula. Porque a célula permite isso. Se a gente está numa célula e a gente não está vendo esse discipulado acontecer, a gente precisa ver o que há. Qual que é a situação, o que precisa melhorar. Porque tem que acontecer na célula isso. Certo? Amém? Então, estão me acompanhando? Estou falando muito rápido? Tá tudo bem? Então, vamos lá. Então, quando você conseguir chegar a esse nível de amizade, de aliança, você não precisa fazer o de frente com o Gabi. Você entendeu? A gente só fala, analisa aí. Se você está fazendo de frente com o Gabi, analisa aí. Você só faz de frente com o Gabi quando você não criou esse laço com a pessoa. Agora, quando tem o laço, às vezes você não se vê há um tempo, a rotina. Semana retrasada aconteceu algo na nossa área que eu e o Lúcio, a gente ficou com o coração grato de alegria. Porque é bem falado pela pastora. A gente tem 3 filhos, estou com o Noah, uma fase diferente, né? 40 anos, estou com o bebê, começando tudo de novo. Ele mama pra chuchu, gente. Eu não durmo ainda. Vocês veem com a olheira? Porque eu não durmo, gente. É 5, 6 vezes que ele acorda de madrugada. É só a graça do Senhor. Mas estamos seguindo. Então, às vezes, por mais que a gente esteja nessa fase, a gente está tentando tudo. Só que o que agradou o nosso coração? Esse semestre a gente tem falhado de estar mais perto da liderança, tem falhado, é muita correria. E numa situação de dificuldade de um casal de líderes, eles nos procuraram. A gente não precisou fazer de frente com Gabi, com eles. A primeira situação da água bater na bunda, sabe aquela expressão? A água bateu na bunda, eu corro atrás da ajuda? Eles fizeram isso. Eles vieram até nós. Procuraram eu e o Lúcio. A gente ficou feliz, porque mostra que existe um laço, existe uma afinidade. Independente de a gente não estar sempre conseguindo estar com eles pelas circunstâncias, mas a gente alcançou o coração deles. Isso para nós está maravilhoso, estamos no caminho certo. Por quê? É isso que a gente quer. A gente falava para outro casal que a gente sentou para comer, porque a gente gosta de sentar não para fazer de frente com o Gabi, eu gosto de sentar para comer, viu, pastor? Eu faço comida, eu ponho a mesa, adoro chamar as pessoas para comer. Que eu amo a experiência da mesa, que é um outro assunto também maravilhoso que eu gosto de falar. Experiência da mesa. Quando a gente senta com a pessoa, Jesus está ali, e a gente compartilha o pão, e a gente está junto. E aí eu falei para esse casal que o discipulado é a gente tentar fazer amizade, porque independente se eu for para o Japão, se o pastor Davis e a pastora Sandra quiser enviar minha família lá para o Japão, a amizade vai continuar, você entende? Independente da estrutura. Nós viemos para São Mateus, nós ainda temos muitos casais que a gente discipula lá da comunidade sede, que vai atrás de nós, que vai na nossa casa, porque a gente criou laço. Não foi uma estrutura. A estrutura da supervisão. Não, a gente fez isso aqui que Jesus nos ensinou. Então esses casais continuam buscando, continuam procurando a gente, querendo sentar, querendo se aconselhar. E isso é bom, e é isso que a gente precisa buscar avançar.
independente da estrutura. Amém? Então vamos lá. Discipular, nem sei onde que está ali. Andar, tenho 10 minutos, está aparecendo ali. Vamos lá, falta. Ai, eu estou na última folha. Eu estou bem, glória a Deus. Discipular, andar junto, que é amizade, é uma construção diária, semanas, anos. Não é da noite para o dia. Então, eu coloquei lá uma construção, tijolinho por tijolinho. Não é da noite para o dia que você ganha o coração da pessoa, que você ganha confiança. É uma coisa que você vai construindo diariamente, semanas, anos, né? Então, eu coloquei alguns pontos importantes para isso acontecer. Ter o coração da pessoa, a admiração, que foi o que a gente falou que Jesus fez. Primeiro impressionou, ganhou o coração, mostrou que se importa com a necessidade da pessoa. Afinidade é uma coisa importante. Se a gente se entende com aquela pessoa, se tem a mesma conexão, a mesma ideia. Às vezes você está ligado a uma liderança que você realmente não tem afinidade e tudo bem. Às vezes não vai ter mesmo. E aí você precisa, sei lá, recalcular a rota, ver se troca. Ou às vezes você vai estar com aquela liderança, mas você tem afinidade, por exemplo, com uma pessoa que já te discipulou e continua sendo discipulado. Tudo bem, mas o que não pode é ficar sem ser discipulado. Isso não pode. Então, a afinidade é importante e a confiabilidade, que é primordial. A pessoa, você precisa passar confiança para essa pessoa. O discipulador precisa ter o compromisso de não falar nada para ninguém o que o seu discípulo falou. Língua de girafa, eu falo para as professoras às vezes na escola. Para de ser língua de girafa. Sabe por que eu falo isso? Vocês sabiam que a língua da girafa é tão grande que ela consegue coçar a orelha? Sabiam disso? Olha que curiosidade que a professora Tia me trouxe para vocês hoje. Pois é. Por isso que eu chamo língua de girafa, língua grande, que às vezes a gente não se aguenta. E quer falar mais do que deve. Como que você vai ter a confiabilidade da pessoa? Às vezes nem para o seu cônjuge, a esposa ou alguém contou para você. Não quer que seu marido fique sabendo. Você vai ficar contando para o seu marido tudo que você ouve da fulana. Isso é muito importante. E na igreja, o que tem gente de língua de girafa, misericórdia, só Jesus, né? Para nos ajudar, para a gente mudar e se converter a língua. Então isso é muito importante, confiabilidade. Amém? Todos nós precisamos, é o próximo, ser discipulados. Isso é uma constância necessário para o nosso crescimento espiritual. Todos nós precisamos, todos, até o pastor, qualquer pessoa. Todo mundo precisa ser discipulado. É o que o pastor tem falado em púlpito, que a gente precisa estar sempre ouvindo as mesmas coisas. Eu vejo como hoje, que eu sou coordenadora de uma equipe, todo dia eu tenho que falar as coisas para as professoras, toda hora. Que toda hora elas não estão fazendo aquilo que eu falei. Falo de novo, mas já falei. Meu Deus, como cansa ficar repetindo, né? Deve cansar, né, pastor? Ficar repetindo a mesma coisa. Mas as pessoas têm necessidade de fazer o quê? A gente tem amnésia da noite para o dia, esquece as coisas. Então, por isso que nós precisamos ser discipulados. Todos nós. E todos nós devemos ser discipulador. Porque isso é um mandamento do ID. Todos nós temos que ser discipulador, que está registrado lá, pode passar. Em Mateus 28:19, que é o texto conhecido. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, essa é a terceira fase. Pode passar, Vi. É a terceira fase do discipulando com Jesus. Não tem último? Não? Acabou aí? Ixi, esqueci de pular. Então, falo para vocês, eis que vos digo. A terceira fase, que é você multiplicar. Tem? Olha lá, multiplicar, tá ali já. Terceira fase do discipulando, que é o multiplicar. Então, nós temos 3 passos. Olha só tudo que vem antes de multiplicar.
Então a gente tem que analisar tudo, como que tá? Eu estou sendo discipulado? Eu estou discipulando? Que é o seu chamado também, é um mandamento você ser discipulador. O ide é ser discipulador. Ide, fazei discípulos. Se você vai fazer discípulos, você é o quê? Discipulador. Então é um mandamento isso. E não é nada forçado. É como eu falei, tem que ser algo gostoso. Se está forçado, tem alguma coisa errada. A gente precisa recalcular, precisa analisar. O que eu estou fazendo? Por que eu não estou conseguindo alcançar o coração dessa pessoa? O que está faltando para eu alcançar, para eu impressionar? É isso. Jesus nos impressiona todos os dias, nos impressiona com a sua graça, com a sua misericórdia. Esse louvor que o pastor Davis ama, que todos nós amamos, maravilhosa graça, é isso. O amor dele por nós não falha. Ele nos lavou com teu sangue, ele tomou o nosso lugar. Se a gente não crê nisso, a gente não consegue discipular. Porque quando a gente traz a pessoa, a gente está trazendo para Jesus, lembrando para ela que a gente não é nada. Jesus pagou um preço por ela. Jesus morreu. Jesus morreu naquela cruz pelo nosso pecado. E Ele nos dá uma vida nova. E a gente traz essa verdade para a pessoa. E vai ganhando o coração da pessoa. Então a gente treina e a gente multiplica. E eu espero, em nome de Jesus, que com tudo isso que eu fui trazendo aqui, que você tenha assim, analisado, recalculado no que você precisa melhorar, no que você precisa ajustar na sua célula, como líder ou como liderado também. Porque o liderado também precisa ir atrás do discipulador. Às vezes a gente cobra tanto a liderança, nem liga para mim, nem me mandou uma mensagem. Mas o liderado, ele também tem problema, também tem dificuldade. Na verdade, quando a gente traz o discipulado como amizade, como laço, a gente quebra esse paradigma de que assim, eu que tenho que ser procurado, ou ele que tem que me procurar. Não, porque laço, amizade é uma via de mão dupla. Então fica um relacionamento gostoso, não é aquela coisa forçada. É os dois, e um vai, e outro vem, e um vai, e outro vem. Nós precisamos trabalhar para chegar nesse nível de discipulado, porque foi assim que Jesus o fez, e nós somos pequenos cristos, e eu desejo melhorar e ser como Jesus. Vocês desejam também? Amém? Vamos ficar de pé?